perder nada. E quando nós simplesmente perdemos o foco? Quando simplesmente o foco desaparece, o objetivo, aquilo que a gente botou como prioridade simplesmente desaparece. É sobre essa direção que Deus quer te dar hoje aqui. É sobre essa palavra que Deus quer revelar diante da sua vida. E eu tenho certeza que você sai daqui com uma visão, uma direção, algo que vai organizar, vai te dar passo um após o outro para que as realizações, as vitórias cheguem diante da sua vida. É com muita fé que eu quero declarar na sua vida prioridades de focos da parte de Deus para sua casa e para sua vida. Eu quero te trazer uma revelação, uma palavra, uma direção para os dias em que você perde o foco, para os meses em que você perde o seu objetivo, simplesmente porque o inimigo tenta de todas as formas e ele usa cenários e pessoas para tentar te tirar do objetivo maior, que é a presença de Deus na sua vida. Eu já te trago para uma palavra de fé, eu já te trago para uma direção de fé que está lá em Lucas, capítulo de número 10, onde Deus vai te dar direções, onde Deus vai te dar foco de direção para os momentos em que o foco simplesmente desaparece, em que o foco simplesmente se perde no decorrer do dia, no decorrer das prioridades, no decorrer das situações. Por isso hoje, Deus quer simplesmente dar uma hierarquia para os seus objetivos, para que um passo após o outro você receba realizações da parte de Deus e da parte do céu. Escute, Lucas capítulo de número 10 vai falar sobre uma direção interessante, Cíntia Rezende. Vai falar sobre a direção de Marta e Maria. Escute, Lucas capítulo 10, versículo de número 38 diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés, ouvindo sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Escolher a boa parte, e esta não lhe será tirada. As prioridades que fogem o nosso foco, que simplesmente desaparece, é porque a direção não está sendo priorizada. Quando Jesus entra, aparece na casa de Marta, uma posição só tem que ser tomada. Quando Jesus se apresenta na tua vida, quando uma palavra como essa se apresenta na sua casa, simplesmente você precisa dar prioridade. Quem está entendendo, dá o like. Quem está entendendo, se inscreva nesse canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe com 7 pessoas. Escute, Marta, ela não está errada. Marta, ela não está em pecado. Marta, ela não está fora do foco. Não, ela só não botou prioridades. E na nossa vida, no nosso dia a dia, no decorrer do nosso dia, temos que pôr prioridade nos objetivos. Porque senão são tantos os problemas, eu conheço. Eu sei o que você vive. Às vezes tem 1000 coisas para resolver no dia. Às vezes tem 1000 coisas para você resolver dentro do seu lar, fora do seu lar, no seu ambiente familiar, no seu ambiente do trabalho, com os seus filhos. Não é verdade? E muitas das vezes nós, seres humanos, nós nos perdemos nesse dia. E tem também as investidas do inimigo. Tem também os levantes do inimigo nesse processo. É ou não é verdade? Tem também a ansiedade que nos afeta. Quem está entendendo? Dá o like e se inscreva nesse canal. Quem está entendendo que o Senhor está guiando os seus passos? Quem está entendendo que Deus está entrando no seu cenário? Quem está entendendo que Deus está se posicionando para botar uma prioridade em seu foco? Porque simplesmente
Você não pode se perder, porque Deus quer organizar, e organização faz parte do céu. Marta não está errada. Marta não está equivocada. Ela só se preocupou com muitas coisas ao mesmo tempo. E quando a gente se preocupa com muitas coisas ao mesmo tempo, quando a gente pulveriza a atenção em vários assuntos da nossa vida, a gente não consegue resolver. E o inimigo, ele quer isso, sabe? O inimigo, ele quer que a gente pulverize a atenção em vários assuntos para que a gente não resolva nenhum. Ele simplesmente tem o objetivo de enrolar, de deixar emaranhado, de deixar sem prioridade. Quem foca em muitas coisas acaba não focando em nada. Quem tem muitas preocupações no coração acaba não dando prioridades, acaba não pondo hierarquia diante dos seus assuntos, acaba não focando em uma coisa. Tem assuntos na sua vida, tem assuntos na minha vida, tem assunto na vida de todos, problemas, que se você resolver um, ele soluciona os demais. Quem está entendendo? Quem está entendendo que se você resolver um problema na sua vida, os demais são resolvidos por consequência. É ou não é verdade? Você já viveu cenários assim? Em que você resolveu um problema e esse um problema, ele deu soluções para os demais, porque houve uma hierarquia, houve um processo de soluções, houve um foco, porque o foco, quando você pulveriza em vários assuntos, ele desaparece. Você se perde. São várias situações, vários traumas, várias palavras de derrota. Disse não é desse jeito. Disse não é dessa forma. Marta, ela não está equivocada. Ela só não dá prioridade. Ela só não põe uma hierarquia no seu foco. Ela só não põe uma direção. Porém, todavia, entretanto, Maria dá. Maria dá foco. Marta dá foco em vários assuntos. Ela está preocupada com a casa que está desarrumada, ela está preocupada com a presença de Jesus ali, ela está preocupada com Maria sentada aos pés de Jesus, ela está preocupada com o serviço. São vários focos, são vários assuntos. Por isso que ela se perde, ao ponto dela incomodar a Jesus e a Maria. E quem não tem foco, quem não tem hierarquia nos assuntos, incomoda até os demais. Você já viu quando você está focada, e tem uma pessoa que se levanta, porque ela não tem foco na vida dela, ela não está dando prioridade, ela tenta te incomodar. Ela simplesmente quer que você não priorize os seus assuntos. Quando a gente não nos preocupamos com os nossos assuntos, a gente se preocupa com o assunto do vizinho. E isso não é bom. Isso não é bom. Porque muitas das vezes a gente quer resolver um assunto, a gente quer resolver um problema que a pessoa tem, que a pessoa se levantou. A gente quer resolver um problema da pessoa, mas na verdade nós temos que resolver os nossos primeiros. Eu não consigo arrumar uma casa se eu não arrumar a minha. Eu não consigo dar prioridade a um assunto na vida do outro, se é um problema na vida do outro, eu tenho que priorizar os meus primeiro. Eu já vi muita gente tentando ajudar uma pessoa, quando na verdade as duas precisavam de ajuda. Nesse caso aqui de Marta e Maria, onde Marta não dá foco, onde Marta não prioriza, onde Marta não simplesmente dá prioridade a um assunto, ela não dá prioridade àquilo que Deus quer para a vida dela, porém Maria dá. Escute. Quando Jesus entra na casa de Marta, Maria, sua irmã, fica sentada aos pés de Jesus e ouvindo a palavra. Marta, porém, está ocupada com muitos serviços. A gente perde o foco na nossa vida quando a gente fica preocupado com muitas coisas. E o inimigo investe sobre isso. O inimigo investe sobre você ficar preocupado com muitos assuntos. Porque quanto mais você se preocupa com muitos assuntos, você não resolve a prioridade. E existem assuntos na sua vida que eles, por consequência, eles afetam os demais. Você está entendendo do que Deus está te dizendo? Digita um amém. Se você está entendendo que tem um assunto na tua vida que ele é o pivô. É ou não é verdade? Que afeta o teu emocional, que afeta a sua mentalidade, que afeta até o seu físico. Tem um assunto que ele
por consequência, ele prejudica algumas outras áreas da sua vida. Ele prejudica algumas outras áreas da sua casa. Ele prejudica o seu foco, ele prejudica o seu trabalho, ele prejudica a sua vida familiar, ele prejudica a tua saúde, ele prejudica o seu comportamento. E é isso que Deus quer. Sabe por quê que Deus está dizendo isso hoje para você? Porque o céu dá prioridade também. O céu tem uma hierarquia. Tem Deus, tem Jesus, tem o Espírito Santo, tem os anjos, os querubins, tem os serafins, tem o servo, tem a serva, tem hierarquia. E tem foco na nossa vida que a gente tem que botar hierarquia, que a gente tem que botar um assunto primordial. Eu já tive situações em que eu resolvi um assunto e os demais foram resolvidos por consequência. Os demais foram solucionados por consequência. A gente perde o foco. Quando o foco simplesmente desaparece, é quando nós pulverizamos a atenção em vários assuntos ao mesmo tempo. Ei, os problemas também têm hierarquia. Os problemas também têm hierarquia. Talvez você nunca tenha escutado isso. Talvez você nunca tenha se atentado para esse assunto. Mas quando Marta aqui, ela se preocupa com vários assuntos, vários serviços na casa dela, onde um era prioridade, quando Deus fala assim, buscai a Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, é justamente isso. É justamente você botar foco em Deus, botar foco na palavra, botar foco na presença de Deus, não na religiosidade, não na doutrina, não no julgo, mas simplesmente na palavra. Quem está entendendo, dá o like, se inscreva nesse canal, porque Deus está conversando com você aqui, porque Deus está botando prioridade em seus assuntos para resolver esse problema que você não está tendo foco, para resolver essa situação que você precisa que se resolva, porque resolvendo um problema, ele dá solução para os demais. Resolvendo um assunto, ele dá solução para os demais, porque um assunto, um problema que o inimigo se levanta na tua vida, ele pulveriza problemas nos demais. Quem está entendendo? Quem está compreendendo que Deus está te dando prioridades? O inimigo levanta uma pessoa que afeta o teu emocional, uma pessoa próxima que lança uma palavra, lança um problema, levanta um cenário e simplesmente isso afeta todos os assuntos da sua vida. Eu digo emocionais. Às vezes a pessoa recebe uma palavra no dia, isso acaba com o dia dela. Isso acaba com o dia dele. Tira o foco. Não é verdade? Não tem situações na sua vida que simplesmente você não consegue dar andamento nos demais porque um problema ele emperra os demais. Uma porta fechada, ela trava as demais. Uma porta fechada, ela trava. E quando uma porta é aberta em um assunto, ela destrava as outras portas. Ela destrava as demais portas. Ela tira o problema das demais. Por quê? Porque nós botamos prioridades. As prioridades são fundamentais para a sua vida. Justamente nos problemas que se levantam, os problemas que se põem diante de você, as situações de adversidade que se levantam. A tua vida é integrada a Deus. A tua vida tem que ser integrada à palavra do Senhor. A tua vida tem que ser priorizada diante de Deus. Amém? Jerusa Conceição, Deus te ama e eu também. Escute, o céu, ele também dá prioridade. Quando o foco simplesmente desaparece, é porque você tem que se achegar para Deus. É porque você tem que dar prioridade a um assunto. Olha para a sua vida hoje, faz uma análise. Olha para a sua vida hoje e faz assim, e fala assim, olha, qual é o assunto hoje na minha vida que se eu resolvesse, melhor, escreva aqui embaixo, dê validade a essa revelação, escreva aqui embaixo, qual é um assunto na sua vida? Um assunto que se você resolver hoje, ele dá solução para os demais. Maria, ela sentou aos pés de Jesus porque um assunto era prioritário. Porque um assunto era importante. Qual era? Ouvir a palavra de Deus.
Não é à toa que Jesus fala para Marta, Marta, você está preocupada com muitos serviços. Você não dá prioridade, você não dá foco. Você pulveriza a sua atenção em vários assuntos, quando na verdade apenas um é necessário. Apenas um é compreendido. Apenas um solucionado resolve os demais. O foco às vezes desaparece do seu coração, o objetivo, o propósito desaparece porque você está pulverizando, você está dando atenção a vários assuntos ao mesmo tempo. E quando a gente damos vários assuntos ao mesmo tempo, a gente não prioriza um que é importante. A gente não prioriza um que é fundamental. E a vida financeira é justamente sobre isso. A vida financeira impacta na sua vida em todas as áreas, é ou não é verdade? A sua vida financeira, e se Deus te desse uma oportunidade, uma porta, uma direção para que a sua vida financeira solucionasse, você não ia solucionar as demais? Você não ia ficar com mais disponibilidade? Você não ia ter mais tempo? Então, é esse o assunto. É sobre isso que Deus está falando com Marta. É sobre isso que Jesus está priorizando na vida de Marta. Não é que ela esteja errada. Não é que você está errada. Você não está errada em resolver vários assuntos. Você não está errado em resolver vários assuntos. Só que um tem que ser prioritário. Você está entendendo? Um tem que ser, focado. Deus está te alertando porque Ele quer resolver um, porque Ele sabe que um resolve a sua vida. Um resolve a sua casa. Um te dá tranquilidade, paz. Tem muita gente que ela não consegue desenvolver em outras áreas da vida dela porque o emocional está atrelado a um problema de anos. E essa pessoa está aqui comigo. Essa pessoa está aqui comigo. E Deus falava, tem situações de perdão, tem situações do passado, de palavras do passado, em que Deus quer mudar Nivaldo Gonçalves. Assim te diz o Senhor. Deus mandava te dizer. Tem perdões que precisam ser liberados na sua vida. Tem perdões que você precisa liberar para que a sua vida se desenvolva mais. Deus mandava te dizer, Nivaldo, que é necessário um posicionamento teu diante da palavra. É necessário você dar foco a um assunto que o inimigo está entrando para acusar a sua vida. O inimigo está entrando, Nivaldo, para te apontar. O inimigo, quando Deus traz a vitória, quando o anjo traz a vitória, o inimigo se apresenta para te acusar. Porque há um perdão para ser liberado, diz o Senhor. E tem uma pessoa que ela quer te pedir perdão, mas ela só não pede porque ela tem vergonha. Mas se você chegar até ela, ela vai falar, eu que estou errado. Eu que estou errada. Você está entendendo, Nivaldo? Você está entendendo o que Deus está te dizendo hoje aqui? Deus quer botar prioridades. Deus quer botar foco aonde não há. Deus quer botar direção aonde não existe. O inimigo ele se apresenta para tentar acusar, para tentar tirar o foco de Maria. Quando a gente não dá uma atenção a um assunto que é um problema na nossa vida, ele acarreta aos demais. Porque tem gente que você não vai mudar. Tem gente que você só tem que liberar o perdão. Tem gente que não vai fazer o que você deseja. Tem gente que não vai, sabe por quê? Porque Deus não obriga ninguém a nada. Deus, ele respeita o seu livre-arbítrio e o livre-arbítrio de todas as pessoas. Se uma pessoa não quer, Deus não obriga. Agora, se a pessoa tem disponibilidade, se ela está com o coração voltado para aquilo, Deus dá incentivo. O Espírito Santo entra e dá conselhos, mostra onde está o foco, onde está o problema. E muitas das vezes nós precisamos disso. Você só precisa que Deus te aponte. Jesus está apontando para Maria, falando para Marta, Marta, a posição dela não lhe será tirada. Porque ela deu prioridades. Ela não se perdeu no foco.
É claro que Maria sabia da desorganização da casa, dos muitos serviços. É claro que Maria estava vendo Marta para lá e para cá dentro de casa. É claro que Maria estava vendo Marta preocupada. Mas tem assuntos na sua vida que você tem que resolver primeiro contigo. Primeiro em você. Tem assuntos na sua vida que você tem que resolver primeiro internamente, para que acarrete uma tranquilidade até no teu ambiente, até no teu cenário, que Deus ele vai aumentando, sabe, a proporção de abençoar a sua casa e a sua vida e todos que te rodeiam. É claro que Jesus estava vendo Marta preocupada. É claro que Jesus está falando da palavra para Maria, mas está vendo Marta para lá e para cá. Está vendo Marta pulverizando a atenção em vários assuntos, quando na verdade um só era necessário. Quando na verdade um só era prioritário, era dar atenção à palavra. Era dar atenção à direção. Era dar a atenção àquilo que Deus tem para a vida dela. Muitas das vezes, simplesmente o foco desaparece porque a gente tenta resolver, às vezes, até assuntos desnecessários. Às vezes, até assuntos você fala assim, olha, isso aqui eu não vou nem resolver agora. Isso aqui eu não vou dar muita atenção não. O inimigo está se levantando, a pessoa está se levantando, a pessoa lançou palavras sobre mim, a pessoa me acusou, me apontou. Eu vou dar foco. Você acha que Davi não deu foco? Enquanto os irmãos falavam para ele voltar, para ele sair dali, para ele voltar para cuidar de ovelhas, Davi está focado. Davi está só em um assunto. Qual é o assunto prioritário? Derrubar o gigante. Aquele gigante ali, ele trazia problema para vários assuntos para Israel. Vários assuntos. O fato de chegar até Canaã, o fato de chegar até uma terra prometida, o fato do povo estar o tempo todo preocupado, porque de manhã e à tarde o gigante se levantava, o gigante ia lá afrontar, o gigante ia lá acusar. E isso deixava todo Israel apavorado, ao ponto de quando Davi está chegando no fronte, diante da batalha, o povo está correndo. Aquele povo ali é povo, é um exército do Deus vivo. Aquele povo ali não era para correr. Aquele povo ali não era para se esconder, independente da altura do gigante, independente do problema que você tem, não é para você se esquivar, não é para você correr. Porque Deus é maior na tua vida. Quem está entendendo, dá o like, se inscreva nesse canal, compartilha esse link aí com 7 pessoas, por gentileza. Escute. A prioridade não é você recuar. A prioridade é você avançar. A prioridade é você dar foco a um problema só. Você quer resolver vários assuntos? Você quer resolver assuntos até que não são seus. Você quer resolver assuntos até que não é da sua competência. Se deixar, o ser humano tenta resolver. Esse mundo imediatista que tem aí fora, que fala que você tem que resolver tudo ao mesmo tempo e na mesma hora, que se você fizer isso, você é excelente. E muitas pessoas estão tentando resolver assuntos que não são seus. Assuntos que não são prioridade sua. Davi, quando ele chega no fronte, ele fala assim, opa, calma aí, alguma coisa está errada aqui. Que povo alvoroçado é esse? Que povo preocupado é esse? Esse exército, ele passou pelo Mar Vermelho. Esse exército, ele conquistou Jericó. Esse exército, ele derrubou gigantes. Esse exército não era para correr. Alguma coisa estava errada. Se você está perdendo foco, simplesmente perdendo foco, se você, quando você menos imagina, você fala assim, calma aí, eu me perdi aqui no assunto. Eu me perdi aqui na minha vida. Eu me perdi aqui. Aqui eu preciso dar prioridade. Qual era o teu foco no passado? Qual era o teu sonho no passado? Qual era o que você queria antes de você entrar nesse problema aí? O que você queria antes de você estar envolvida nesses vários assuntos? Dar prioridade àquilo que é fundamental na tua vida também ajuda os assuntos dos demais. Porque tem gente que olha para você e vê uma coluna de fé. Então, se você está perturbado, se você está passando por alguma condição emocional, isso afeta também os demais. Ao ponto, Marta, ela tem um problema.
ela não está errada, ela não está em pecado. Ela só está dando foco a vários assuntos ao mesmo tempo. Quando, na verdade, um só era necessário. E isso afeta o emocional de Marta. Isso afeta ao ponto dela incomodar Maria e Jesus. Ao ponto dela falar, mestre, não te incomodas? Eu aqui atarefada com muitos assuntos e Marta, peça a ela, pede para ela me ajudar. Escute. Existem focos na sua vida que têm que ser hierárquicos, têm que ser prioritários, porque o céu tem prioridade, porque o céu é hierárquico, porque o céu tem processo. Ei, o querubim, ele é regente de louvor. Os anjos têm anjos de batalha, anjos de guerra. Nos apóstolos de Jesus, tinha Pedro, que era mais explosivo. Tinha João, que era mais amoroso. Tinha Paulo, que era mais inteligente. Tinha Mateus, que era mais persuasivo. Tinha todo tipo de hierarquia e de personalidade. Porque cada pessoa tem focos para dar prioridade na sua vida e na sua casa. Então não adianta você tentar resolver vários assuntos ao mesmo tempo e perder o foco. O que vale o homem ganhar a sua vida toda, ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Qual é o foco aqui? O foco é você. O foco são os seus sentimentos. O foco é a tua busca pela presença de Deus. Repito, Marta não está errada. Você tentando resolver os assuntos na sua casa não está errado. Você só tem que dar foco a um assunto que resolve os demais assuntos. Há um problema que resolve os demais problemas. Tem problemas na minha vida que eu sei que vai ser resolvido com um problema maior. Eu tenho que identificar na minha vida qual é o problema maior. Você está vendo? Tem uma mão aqui. Cada dedo aqui, ele tem um maior, um menor e ele vai diminuindo. Assim são problemas na nossa vida. Se eu tentar resolver isso aqui, eu vou continuar com um problema maior aqui. Se eu dar foco a todos esses problemas aqui, eu não estou dando foco a nenhum. Que tem assuntos aqui que vão ser resolvidos por consequência do outro. E tem um problema maior. Sempre tem um problema maior. Sempre tem um assunto prioritário na sua vida. Sempre tem uma busca maior. Talvez a busca por Deus. Talvez você cuidar do teu emocional, da tua fé, da tua vida espiritual. Isso vai resolver todos os demais. Isso vai resolver todos os assuntos. Porque resolvendo o problema espiritual, dando foco à palavra de Deus na sua vida, você tem paz para você raciocinar. Porque você não quer errar. Você não quer errar. Ninguém quer errar. Mas nós só erramos porque nós não damos prioridades. Nós só perdemos simplesmente o foco porque durante o dia a gente está dando atenção ao que pode resolver mais rápido. Talvez um problema maior resolve todos os demais. E é simples, normalmente é assim. Eu já tive um problema grande. E eu tentava resolver os demais. E os demais eram resolvidos, mas voltava. Porque o meu emocional estava no grande. Porque a minha mente estava aqui. Porque a minha mente estava aqui, porque eu não dava prioridade. Eu tinha medo desse aqui. Esse aqui eu tinha medo. E tem problemas grandes na nossa vida que a gente tem que encarar de frente. Tem que botar o foco nele. Tem que derrubar esse gigante, Davi. Não adiantava nada Davi ter armadura, ter espada, ter ombreira, caneleira, se o gigante o afrontava dia e noite. Amanhecer e entardecer, o gigante se levantava. E tem gigantes de problemas na sua vida que se levantam. Que se você não simplesmente resolver eles, isso acarreta o teu emocional, isso acarreta a tua vida profissional, acarreta a tua vida sentimental, acarreta a tua vida familiar, acarreta todas as outras. Marta, ela não está dando prioridade aqui. Maria dá.
Marta está dando prioridade aqui, está dando prioridade aqui, está dando prioridade aqui, está dando prioridade aqui. Mas Maria dá aqui. Maria sabe que se ela escutar a palavra de Deus, todos os outros problemas caem. Ela sabe que se ela escutar a palavra de Deus, todos os outros problemas caem. Ela sabe que o céu é por hierarquia. Ela sabe que o céu tem que dar prioridade a um assunto. Por que que o gigante, o filisteu, é um só? E ele traz pavor a todas as outras pessoas. Não era só pelo fato da estatura do gigante, não, que era fugir ao padrão do homem adulto. Era porque ele tinha um amparato. Era porque ele, além disso, ele falava. E muitas das vezes as pessoas se levantam na tua vida só para te afrontar, só para te abater. É ou não é? Deus, ele está vendo a tua necessidade. Porque tem gente, Anarita, que se levanta contra a tua vida só para te afrontar. Tem gente, Anarita, que se levanta na tua vida só para te abater. Tem gente que se levanta só para falar, não, você não pode, você não deve, você não vai fazer. Tem gente que se levanta só para, te prender. Mas Deus manda te dizer, a minha palavra é libertação para a sua vida. A minha palavra é libertação para a sua casa. A minha palavra é libertação para a sua vida. E a minha palavra te dará direções, diz o Senhor. A minha palavra te levantará. A minha palavra te botará de pé. A minha palavra te sustentará, Anarita. Assim te diz o Senhor. A afronta vai cair por terra, diz o Senhor, Anarita. A afronta vai cair por terra porque um gigante que te atormentava vai cair. Toma posse. Porque Deus está te dando prioridades para o seu problema. Porque você deu atenção à palavra como Maria. E quem dá atenção à palavra como Maria, a vitória vem em nome do Senhor. A vitória vem em nome do Senhor. Escute, eu quero fazer uma oração para a sua vida hoje ainda. Eu quero fazer uma oração para esses problemas que você tem vivido. Eu quero fazer uma oração para esses problemas que você tem passado. Dê prioridade àquilo que Deus quer para a sua vida. Olha para a sua vida hoje, olha para o problema hoje e fala assim, qual é o problema hoje que se resolveria os demais? Qual é o problema hoje que resolve todos os outros? Porque você simplesmente perde o foco. Quando a gente simplesmente perde o foco na nossa vida, quando a gente acorda pela manhã e fala assim, olha, qual é o meu objetivo? Por qual motivo eu me levanto pela manhã? Cadê o meu sonho? Cadê o meu propósito de vida? Cadê o que eu idealizei no passado? Por que eu me perdi nessa turbulência da minha vida? Por que eu me perdi? Amém, Jerusa? Amém. Que Deus abençoe toda a casa, toda a família. Roselita, Geraldo, Genilto, Genivaldo. Toda a tua família com a mão poderosa do Senhor. Amém? Deus é contigo, ovelha amada. Escute. Por que o foco simplesmente desaparece? Por que simplesmente na sua vida corriqueira, no dia a dia, você se perdeu? Por que você se levantou e falou assim, olha, alguma coisa está faltando? Por que eu estou fazendo tudo isso? Por que eu estou resolvendo problemas que não são meus? Por que eu estou praguejando coisas que não são minhas? Você está entendendo? Por que eu estou falando situações em que, na verdade, não é assunto para mim? Quando, na verdade, não é assunto para minha casa. Marta, ela simplesmente ela quer resolver vários assuntos ao mesmo tempo. E quando a gente quer resolver vários assuntos ao mesmo tempo, a gente não faz o que é prioritário. Porque tem assuntos que não é você nem precisava você dar foco. Quando eu tenho vários assuntos e eu dou foco a todos eles, esse daqui nem precisava. Esse aqui ia ser resolvido por consequência desse. Esse aqui ia ser resolvido por consequência desse. Esse aqui ia ser resolvido por consequência desse. Porque tem sempre um que é maior.
tem sempre um problema que ele trava as outras portas. Sempre tem um foco que você não está dando prioridade, que ele está travando os outros. Sempre tem um cadeado que precisa ser aberto para as outras portas serem abertas. Você já viu? Você não entra na sua casa sem abrir primeiro a fechadura do portão. Ou se o porteiro abrir a porta. Você só vai evoluindo na tua vida quando você resolve um problema maior. Qual é o problema maior quando você entra na sua casa? O portão. O porteiro, se ele não abrir a porta. O condomínio, se ele não abrir a porta. Você tem um problema, um empecilho. Primeiramente, eu quero chegar até o meu foco, até a minha casa, eu quero descansar. Quando eu chego em casa, eu tenho que ter a chave do portão. Ou eu tenho que ter a chave da garagem, ou eu tenho que ter a chave, ou o porteiro tem que abrir para mim, ou alguém tem que dar livre acesso. Aquele é o problema maior. Eu não consigo chegar. Eu não consigo chegar a um objetivo se o problema maior que me impede não for resolvido. Eu poderia pular o muro, pular a janela, mas isso não é correto. Eu poderia... Ei, escute. Israel, escute. Israel, quando sai do jugo do faraó, a palavra diz que tinha dois caminhos. Tinha um mais fácil. Tinha um mais curto. Mas o mais curto era de batalha. O mais curto era de guerra. O mais curto era o caminho dos filisteus. Mas qual era o problema maior? Não era a batalha, porque Deus dava vitória. Amém, Jerusa. Deus abençoe aí o seu trabalho. Escute. O problema maior não era a batalha se Israel passasse pelo caminho mais curto quando saiu do jugo do faraó. Não era isso. O problema era emocional. Israel está há 400 anos sendo subjugada. O emocional de Israel não está preparado para a batalha. Tem assuntos na sua vida que Deus tem que te preparar. Tem problemas na sua vida que Deus tem que te dar sabedoria. Tem assuntos na sua vida que Deus tem que te preparar para você resolver ele. Tem que te dar entendimento. Tem que te dar visão. Tem que te dar conselhos. Você tem que estar diante dele. Quem está entendendo, dá o like. Se inscreva nesse canal, ativa o sininho, compartilha essa mensagem. Tem 3 pontinhos aqui em cima. Você clica nele, dá o like, se inscreve e compartilha com 7 pessoas, por gentileza. Amém? Escute, porque o céu está falando junto a ti. O céu está falando junto a ti. Escute. Tem situações que Deus tem que preparar a gente primeiro. A casa de Marta seria arrumada. Os serviços que Marta está dando atenção seriam solucionados. Se ela desse foco a um só. E qual era esse um? O que Maria toma por posição. Sentar aos pés de Jesus e se preparar emocionalmente. Tem uma mulher que ela está aqui comigo. E Deus manda dizer para o coração dela, eu vou te preparar primeiro. Arravassurgi. Eu vou preparar o seu emocional primeiro. Eu vou te capacitar primeiramente. Eu vou te dar entendimento e sabedoria diante das suas palavras. Eu vou fazer o sobrenatural acontecer primeiro em você, para depois isso perpetuar diante do seu lar. Assim te diz o Senhor. Assim te diz o que é justo, aquele que é correto, o soberano na sua vida. Porque você está dando prioridade às coisas do alto. Porque você está dando prioridades às coisas de Deus. Maria dá prioridade. Por isso que ela não perde o foco. Marta não dá prioridade a Jesus. Por isso que ela perde o foco. Porque ela está pulverizando a atenção dela em todos os assuntos da casa. Em todos os assuntos que ela acha que ela pode resolver, quando na verdade só Deus pode resolver. Só Deus pode dar atenção. Só Deus pode dar prioridade. Só Deus pode fazer aquilo que a gente não consegue. Aonde a minha mão não chega, aonde os meus pensamentos não vão, os de Deus vão.
Aonde eu não posso mudar, Deus pode. Aonde eu não posso fazer, Deus faz. Ele te conhece por dentro. Ele te conhece o seu emocional. Ele sabe que o inimigo levantou um problema, uma palavra, um cenário, um afastamento na tua vida, que isso te afetou. E o inimigo, ele prende a pessoa aí. E tem pessoas que estão aqui comigo e estão presas há anos a uma palavra. Presa a um desapontamento com uma pessoa. Presa há anos, porque o inimigo, prendeu. Mas hoje Deus vai libertar, eu quero declarar. Eu quero profetizar na tua vida a libertação emocional. Eu quero profetizar na tua casa a libertação de palavras. Eu quero profetizar na sua vida que hoje você sai daqui liberta, com o teu foco garantido. Você não vai se perder pelo caminho. Você não vai dar atenção a vários assuntos. Você vai dar atenção à palavra. Você vai dar atenção às coisas do céu. Aquilo que Deus tem como prioridade na sua vida. E você será liberta. Esse problema será resolvido. Esse assunto cairá por terra. Esse gigante não vai ficar de pé, porque Deus está te dando prioridades, porque Deus está te dando foco, porque Deus está botando na sua vida, um desejo ardente pela palavra, um desejo ardente pela direção de Deus na sua vida, um foco maior que vai te dar visão. Aravaço. Ekandurabandurerg. Deus quer fazer com que você, escute, dê foco a um problema, mas Ele quer te capacitar. Ele quer que você escute a palavra, Ele quer que você se volte para a sombra, Ele quer que você seja tratada pelo Todo-Poderoso. Ele quer que você seja cuidada pelo Espírito Santo. Ele quer que você seja alimentada pela água do Espírito Santo, que não vai te dar novas sedes, que vai saciar sua sede. O justo, ele permanece firme em Deus. E você é justa. Você tem buscado prioridades. Você tem buscado foco. Não foi tirada essa posição de Maria. Marta entendeu que não precisa se preocupar em assuntos supérfluos, que serão resolvidos pela palavra, serão resolvidos pelo seu emocional. Porque Deus vai jogar o gigante por terra. A obra de inveja diante do teu casamento, a obra de inveja diante dos seus sonhos, a obra de pessoas que se levantam para tentar ser opositores à sua vida, gigantes que têm se levantado na sua casa, gigantes que têm se posicionado e te afrontado, mas cairão por terra pela palavra e pelo Espírito Santo na tua vida. Deus está cuidando de você. Deus está zelando pela sua casa, Deus está cuidando da sua família, Deus está te dando direção, Deus está botando diante do teu coração uma prioridade. Uma prioridade. Então, a prioridade que Deus está botando na sua vida vai te dar uma visão macro da sua vida e vai falar: esse assunto aqui que Deus tem que me preparar. É sobre esse assunto aqui que Deus tem que resolver na minha vida. Porque quem tem vários assuntos e não resolve nenhum é porque perdeu o foco. Tem vários pontos na sua vida que você precisa resolver na área familiar, na área financeira, na área profissional, na área de conclusões, projetos que estão inacabados, assuntos que não estão resolvidos. Porque você tentou resolver vários ao mesmo tempo e não acabou não resolvendo nenhum. Tem assuntos pequenos que eu resolvo, aí eu vou resolver o outro, esse assunto aqui se levanta. Aí eu vou resolver esse assunto aqui e resolvo esse, aí quando eu vou resolver esse aqui se levanta de novo. Aí quando eu vou resolver, escute, quando eu não dou prioridade a um só, ao maior, aquele que é problemático, olha, quem derrubasse o gigante ia se casar com a filha de Saul, ia ter isenção de taxas, o rei ia dar, o rei era Saul. Saul decretou: quem derrubar esse gigante vai se casar com a minha filha. Quando Davi derruba o gigante, toda a família de Davi é beneficiada.
Quando você derrubar o problema na sua vida, toda a tua casa será beneficiada. A alegria vai imperar, a paz vai imperar. E a prioridade... o pai de Davi, Jessé, foi beneficiado com a queda do gigante. Os irmãos de Davi, que apontavam Davi, que humilhavam Davi, que falavam que Davi não ia derrubar, que falavam que Davi tinha que voltar para cuidar de ovelhas, eles receberam hierarquia no exército de Saul. Eles foram levantados só porque era parente, era irmão de Davi. Escute. Tem problemas na sua vida que você vai resolver e vai abençoar todo o teu lar. Vai trazer alegria, paz no seu coração e nos demais. Porque você vai dar foco. Porque você vai dar prioridade. Porque você não vai mais pulverizar a sua atenção em vários problemas. Você tem que identificar um problema maior. Um assunto maior na tua vida. Que se ele for resolvido, se Deus te preparar para resolver ele vai ajudar toda a tua casa. Vai ser como uma proteção, vai ser como uma libertação, uma direção na sua vida. Uma confirmação da parte de Deus para sua casa. Uma confirmação da parte de Deus para sua vida. Isso aqui é um segredo de Deus para você. Esse vídeo você pode compartilhar com no mínimo 7 pessoas e mandar para quem precisa. Para quem você está vendo que ele precisa dar foco. Para quem você está vendo na tua família, teu filho, tua filha, teu neto, tua neta, teu esposo, tua esposa, manda para ele. Fala assim, escuta esse vídeo aqui. Vê essa pregação aqui desse pastor que tem algo aqui de Deus para sua vida. Manda para ele, manda para ela. Porque tem muita gente se perdendo pelo caminho. Tem muita gente se perdendo com vários assuntos que não é prioritário. Tem muita gente se perdendo com assuntos que não é de sua relevância. Que Deus quer resolver o problema maior na sua casa. Deus quer resolver o problema maior no seu emocional. Deus quer te curar por dentro. Deus quer fazer primeiro uma libertação. E tem pessoas que precisam de uma libertação. Porque ela não quer errar. Ela não erra por querer, ela erra porque ela não tem conhecimento. Ninguém erra querendo. E se erra, aprende. Não é verdade? Se erra, aprende. Marta está aprendendo. Marta falou, realmente, Jesus. Eu estou imaginando Marta falar, realmente. Maria não pode sair dali, porque alguém está buscando na minha casa. Alguém está buscando a Deus. Alguém está dando atenção. Imagine se Jesus tira Maria de lá. Tem gente que se levanta contra outra pessoa que busca o Senhor. E ela não tem a sabedoria, o entendimento de que aquela pessoa ali está sendo um instrumento de bênção no lar. Está sendo um instrumento de bênção na família. Está trazendo paz, sabedoria, presença divina na casa dela. Você traz presença divina na sua casa. Você traz presença divina na sua vida. Quando você busca. Você está entendendo, dia Conceição? Deus abençoe a sua vida. Te levante com autoridade nesse dia. Em nome de Jesus. Que Deus realize todos os seus sonhos, te ponha de pé a cada dia. Escute, o foco não pode ser perdido. O seu sonho não pode ser ficado de lado. O problema tem que ser resolvido. E muitas das vezes a gente quer empurrar o problema para alguém. Marta está tentando empurrar o problema do falta de foco dela em Maria. Marta está querendo envolver Maria no que ela não consegue resolver. Marta está tentando fazer com que Maria também fique desorientada. Mas, na verdade, Marta, ela que tem que dar prioridade. Ela tem que dar atenção a um assunto só. Ela tem que dar atenção a buscar a presença, a palavra. Não é verdade? E Deus falava, Dinho Conceição, no meu coração, que você está dando prioridade. E quem dá prioridade, senta aos pés de Jesus. Quem dá prioridade, senta aos pés da palavra. Quem dá prioridade, escute, recebe a solução do problema que não foi resolvido. Da resposta que ainda não chegou. Da restauração que ainda não aconteceu.
Deus manda dizer hoje aqui que está chegando algo grande para a sua vida. Deus manda dizer hoje aqui que está chegando algo que vai resolver o assunto que você não consegue resolver. O problema que você não consegue solucionar. O resultado que você quer positivo na sua vida. O resultado que você quer positivo diante do seu lar. Aquilo que você tem botado diante de Deus está sendo ouvido. Eu quero declarar com muita fé, como um homem de Deus que sou, que esse problema que você está vivendo, essa situação que você está passando, que está afetando o teu emocional, essas palavras que entraram no seu coração, essa situação que aconteceu na tua vida e te pegou de surpresa, eu quero declarar, eu quero profetizar na sua vida, que Deus dará foco e solucionará o seu problema. Deus vai te dar estrutura, vai te pegar pela mão, Deus vai te pegar no colo, vai sarar tuas feridas, vai sarar o seu coração, vai te dar direção. Você não vai precisar decidir. Quem vai decidir é Deus. Quem vai decidir na sua vida é o Senhor. E é Ele que vai te dar a direção, a visão, o foco. É Ele que vai fazer o sobrenatural na sua vida. É Ele que vai mudar os resultados diante do seu lar. É Ele que vai fazer a diferença diante da sua vida. É Ele que vai te dar toda e qualquer palavra de vitória. É Ele que vai garantir a cada passo que você der. A cada situação que você botar foco, Deus vai resolver. Porque você vai se posicionar como Maria. Você não vai se perder pelo caminho. Você não vai se perder com os problemas que se levantaram. Você não vai se perder com as palavras que disseram a seu respeito. Porque você vai dar prioridade às coisas de Deus. Vai dar prioridade às coisas do alto. Vai dar prioridade às coisas da palavra. Vai dar prioridade àquilo que é de Deus na sua vida e simplesmente as coisas vão se ajeitar. As coisas vão entrar em conformidade. Deus vai te proteger, vai começar a te dar direções, visões, sonhos, vai começar a te abençoar, vai começar a te botar preparada. Aravasurgi. Vai começar a te dar preparação. Porque a voz do Senhor na sua vida é poderosa. Escreva aqui embaixo. A voz do Senhor na minha vida é poderosa. Escreva. Dê validade a essa revelação. Escreva assim, a voz do Senhor na minha vida é poderosa. O inimigo tem que ver você escrevendo isso. O inimigo tem que saber que você está escrevendo aqui nos comentários, aqui embaixo. A voz do Senhor é poderosa na minha vida. A voz do Senhor foi poderosa na vida de Maria. A voz do Senhor foi poderosa na vida de Marta. A voz do Senhor é poderosa na sua vida, diante do seu dia, diante da sua família. É a voz do Senhor que é a direção. É a voz do Senhor que é o foco. É a voz do Senhor que muda a tua realidade. É a voz do Senhor que despedaça o jugo, que despedaça as tempestades, que faz apaziguar o mar, que faz acalmar o vento, que traz tranquilidade e visão para você. É a voz do Senhor. A voz do Senhor na minha vida é poderosa. Isso, escreva. Cíntia Rezende, escreva. Deus poderoso e glorioso. Ele é soberano na sua vida. Ele é lindo. Ele é forte. Ele é prioridade na sua casa. Amém? Você toma posse dessa palavra? Então dá o like, se inscreva nesse canal e compartilha esse link. Pastor Alexandre, como é que eu compartilho? Tem 3 pontinhos aqui em cima. Você clica nele. Na verdade, você clica nele e compartilha com 7 pessoas. Porque dessa forma você vai estar pulverizando também a palavra de Deus. Você vai estar passando para uma pessoa para ela dar foco a um assunto. É um assunto que está afetando. Tem gente, no dia de hoje, que acordou preocupada. Tem gente no dia de hoje que acordou ansiosa. Que acordou ansioso. Tem gente que está achando que esse dia Deus não vai resolver. Tem gente que está achando que esse dia Deus não vai dar prioridades a você. Mas Deus manda te dizer
Eu quero te levantar com autoridades. Eu quero te levantar com uma palavra poderosa todos os dias no seu dia. Eu quero te dar prioridades àquilo que é do céu. Aquilo, Patrícia Aparecida, aquilo que você não está vendo, Deus vai te mostrar, diz o Senhor. Deus me falava que vai começar a dar foco àquilo que é prioritário na sua vida. Ele vai começar a te chamar a atenção para a palavra, Patrícia. Para a palavra que vai fazer a diferença na sua vida. Para a palavra que vai te trazer para perto dele. Para a palavra que vai te fortalecer em um momento de fragilidade que você está vivendo. Aonde a decepção, aonde as palavras têm afetado o teu emocional, Patrícia. Mas assim te diz o Senhor. Eu sou o Deus que ponho você aos meus pés e te levanto pela minha mão. Assim te diz o Senhor. Amém? Assim te diz o Senhor. Os céus, Delma, te olham. Os céus, Delma, te contemplam e vê a dedicação e vê a atenção à palavra. Porque dentro do teu coração, Delma, você sabe que Deus te guia, você sabe que Deus te protege, você sabe que Ele tem uma palavra que te levanta e te põe de pé a cada dia. Assim te diz o Senhor também, Delma. Deus está te priorizando nesse dia. Está botando você para ouvir e escutar aquilo que o céu já declarou a seu respeito, que é vitória, quebra de jugo, quebra de palavras na sua vida, que se levantaram para te derrotar, se levantaram para te parar, mas Deus é maior na tua vida. Toma posse dessa palavra aí. Escute, escute. Há assuntos que tem que dar foco. Há assuntos, Bia Alves, que a gente tem que simplesmente dar foco. Se a gente tentar resolver todos ao mesmo tempo, a gente perde o foco. Marta perdeu, porque tentou resolver vários assuntos ao mesmo tempo. Maria não perdeu, porque Maria deu prioridade à palavra. E quem dá prioridade à palavra, quem dá prioridade às coisas do céu, quem dá prioridade às coisas de Deus, sabe que Deus cuida, sabe que Deus está por trás, te protegendo, te guardando. Sabe que quando você deita numa mesa de cirurgia, é a mão de Deus que te contempla. É a mão de Deus que te dá vitória. Sabe que quando você está diante de um problema, é a mão de Deus que te tira de lá. Sabe quando você está envergonhado, é a mão de Deus que te honra. Sabe quando você está precisando de uma palavra que todo mundo some, Deus se apresenta na tua vida. Porque Ele te dá prioridade quando você dá prioridade às coisas de Deus. As coisas do alto, as coisas de cima. Quando a tempestade chega, você fala, não, ela vai chegar, mas ela vai sair, ela vai passar, porque a tempestade sempre passa, a chuva sempre para, não é verdade? A chuva sempre para, a fase difícil vai passar, a fase ruim vai cessar, assim diz o Senhor no teu lar. Só não perca o foco, só não dê a atenção a assuntos que não é prioridade nesse momento. A prioridade na sua vida é Deus te fortalecer emocionalmente. A prioridade na sua vida é você se achegar para perto da presença do Altíssimo, para perto da palavra poderosa do Senhor na sua vida, para perto da presença de Deus, onde pessoas vão perceber, ela está diferente. Eu não sei o que houve na vida dela, eu não sei o que houve na vida dele, mas há um espírito de excelência sobre ela. Há um espírito de excelência sobre ele. Há um espírito de excelência diante de suas palavras, diante do seu comportamento, que já tem gente te observando, já tem gente falando, você está diferente. Já tem gente que já está pensando, ela está diferente. Ele está diferente, porque você começou a dar foco às coisas de Deus. Você começou o ano dando foco às coisas de Deus, dando foco às prioridades de Deus. No dia 31, esse mês é um mês importante, é o primeiro mês do ano, é janeiro. E no dia 31, eu quero
queimar o seu voto como respostas que vão chegar para a sua vida. Você que vai entrar pro voto da resposta. Aonde no dia 31 eu vou estar queimando o seu voto. Esse mês é um mês prioritário para a sua vida. É um mês que não vai voltar mais durante o ano. Comece o seu ano com um voto de resposta. Eu vou botar o teu nome todo diante desse azeite. E no dia 31 eu vou estar queimando ele. E a resposta vai chegar para a sua vida, porque Deus me orientou quanto a isso. O meu povo precisa focar nas coisas que são minhas. O meu povo precisa se voltar para mim. Então comece o ano se voltando para Deus. Faça a sua oferta. Faça a sua oferta. Faça a sua oferta. Manda o comprovante para mim, o mesmo número que você vai fazer a oferta. É esse número do PX aqui embaixo. O mesmo número do PX. Dê prioridade. Tá aqui embaixo. Você clica nele, manda o comprovante para mim. Eu quero anotar o teu nome todo. Anotar o teu sobrenome, que é importante. O teu sobrenome diz muitas coisas. O teu sobrenome, ele passa por várias gerações, você sabia? O teu sobrenome, ele passou por várias décadas. Passou pelo seu pai, pelo seu avô, pelo seu bisavô, por a sua parentela toda. E é esse sobrenome que é importante, que Deus me revelava. Escreva aqui o teu sobrenome. Escreva aqui o seu segundo nome. Bota aqui embaixo, sobre esse ambiente profético aqui. Escreva aqui embaixo, diante do seu ambiente profético, escreva o seu sobrenome, o segundo nome. O que é uma árvore genealógica na sua vida. O que está trazendo palavras antigas que precisam ser quebradas. Palavras de maldição, palavras de encantamento, de inveja, pessoas que fizeram mal e trazem esse seu sobrenome. Deus vai quebrar, vai limpar, vai dar prioridade. Vai dar prioridade. Quando eu pego um comprovante que a pessoa fez a oferta e quando eu olho lá o sobrenome, eu anoto o primeiro nome e o sobrenome fundamental ali, que Deus me revela. Ó, esse sobrenome aqui da Márcia Ribeiro, esse sobrenome representa, Ribeiro representa alcance maior. Representa um alcance maior. Representa um alargamento na vida dela. Há uma promessa de expansão na vida da Márcia Ribeiro. Há uma promessa de direção, que se ela foca, Deus expande. Se ela foca, Deus realiza. Se ela faz as coisas para o alto, para o céu, Deus acompanha e Deus alarga. Assim te diz o Senhor, Márcia Ribeiro. Escute, o céu é justo e o céu dá visões. O céu dá visões que o homem não vê. Mas quando o homem se posiciona pela voz de Deus, quando o homem se volta para as coisas de Deus, Deus dá direção. E tem situações na sua vida que você precisa de direção. Tem situações na sua vida que você precisa que Deus entre no cenário, que Deus entre na situação, que Deus faça a diferença na sua vida, que Deus faça a diferença na sua casa, que Deus mude com autoridade o que precisa ser mudado. Que Deus mude com autoridade o que precisa ser feito. Que Deus faça diante da sua vida o que você perdeu o foco, o que simplesmente o foco desapareceu. E quando o foco simplesmente desaparece, nós temos que nos voltar para Deus. Quando o objetivo, o desejo ardente já não é mais uma chama no seu coração, quando você se perdeu pelo caminho, quando você se perdeu com os problemas diários, quando você se perdeu com assuntos supérfluos, Deus te volta para Ele. Deus te chama para Ele. Deus te põe de volta na presença dEle. E aí você começa a viver outros assuntos. Você começa a se esclarecer na sua vida, começa a se esclarecer na sua casa aquilo que antes você não via. Que antes você só via problemas. Antes você só via o cenário ruim. Antes você só via dificuldade. Antes você só via empecilhos. Você só via pessoas se levantando e tentando mudar pessoas. Aonde Deus quer mudar. Aonde Deus, através da sua vida, quer mudar. Através do seu comportamento.
Muitas das vezes o nosso comportamento muda a vida de pessoas. O comportamento de Maria incomoda Marta. O comportamento, escute, Lucas capítulo de número 10, versículo 38. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. Aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado só? Com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e dela não será tirada. Quando você perde o foco, é porque você deu prioridade a assuntos que não é prioritário. O assunto prioritário na sua vida é o seu emocional. É a sua mentalidade. É você não seguir padrões desse mundo. É você, se basear pela fé. A presença de Marta, atarefada, angustiada, e a presença de Maria, tranquila, dando prioridade. Não quer dizer que Maria não está preocupada, não. Não quer dizer que Maria não quer resolver os assuntos da casa, não. Nem que Marta está errada. Não, não é isso. É porque quando você pulveriza atenção em vários assuntos na sua vida, nenhum deles é resolvido. Quando você pulveriza a atenção em vários assuntos na sua casa, você não resolve nenhum. Mas quando você prioriza o maior, qual é o maior dedo aqui? Esse é o problema maior. Há problemas maiores na sua vida, que têm que ser resolvidos. Que se ele for resolvido, ele resolve os demais. Por consequência, por hierarquia. Marta não está errada, Maria muito menos. Só tem que alinhar. Maria alinha. Marta está desconexa. Marta ainda está atribulada. Marta ainda está ocupada com muitas coisas. Ela perdeu o foco no caminho. Ela perdeu o foco com a presença. Ela achou que o problema tem que ser resolvido antes. Não, a presença de Deus resolve o problema. A palavra de Deus resolve os outros assuntos. Buscai a Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As coisas começam a se alinhar quando você resolve um assunto. Eu quero orar por você. Eu queria que você escrevesse qual é o assunto que você quer dar prioridade, que resolveria os demais. Escreva aqui embaixo, enquanto eu quero orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e eterno Pai, eu entro em Tua presença, Senhor, apresentando a cada um aqui nas Tuas mãos. Cada problema que está sendo escrito nos comentários. Cada problema que está sendo exposto aqui, na vida dela, na vida dele. Esse problema que se ela resolver, se ele resolver, Senhor, os outros são resolvidos. Eu quero apresentar diante da Tua presença, como homem de Deus que sou. Eu quero apresentar cada casa aqui representada, cada família aqui representada, cada problema que tem afetado, cada falta de foco, cada intenção que o Senhor venha pôr as suas mãos. Que o Senhor venha contemplar com seus olhos, Senhor. Que o Senhor venha resolver na vida dela, na vida dele. E que a palavra do Senhor dê direção. Que esse foco, Senhor, que ela está botando, seja resolvido. E que o emocional seja contemplado. Que o emocional seja abençoado. Que verdadeiramente os resultados e a realidade mude diante do lar. Mude diante da família. Mude diante dos comportamentos. Eu quero declarar, eu quero profetizar que o problema cairá por terra. Que a situação adversa cairá por terra.
Que toda inveja, obra de feitiçaria, olho grande, magia negra, caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te conduza a posições como Maria, de escutar e ouvir a palavra de Deus. Você que está compartilhando esse link com 7 pessoas, que está dando like e se inscrevendo nesse canal, Deus é prioridade na sua vida. Deus vai te dar sabedoria e direção, em nome de Jesus. Amém? Dinha Conceição, Deus vai priorizar tempo com o Espírito Santo. Amém? Milena Cardoso, Deus vai priorizar. Deus vai te pegar pela mão, Milena. Deus vai te pegar pela mão. Deus está te levando, te conduzindo a um ambiente em que Ele vai cuidar primeiro do seu emocional. Que Ele vai primeiro tirar o jugo, tirar as palavras de derrotas, tirar as decepções que ainda te afetam e te botar de pé, diz o Senhor. Toma posse aí, Milena Cardoso, dessa palavra, essa revelação para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que você receba essa palavra no seu coração. Eu estou aqui às 7 da manhã todos os dias, às 6 da tarde e às 9 da noite, declarando, profetizando bênçãos no seu lar, porque você é o foco de Deus. Você é a prioridade do Espírito Santo na sua casa e na sua vida. Não saia daí sem dar o like, sem se inscrever e compartilhar essa palavra com 7 pessoas. Amém? Você vai estar ajudando a vida do pastor Alexandre Balbino. Amém? E dessa forma, nós caminharemos juntos para uma palavra de vitória no seu lar. Uma palavra de vitória na sua vida e na sua família. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde poderosamente. Já te disse que Deus te ama, ovelha. Já te disse que Deus te ama e eu também.